Roteirizar algo biológico é complicado, mas o sexo sem dúvida é o mais complicado de todos, apesar de que é algo já predestinado a acontecer independente do tipo de ser vivo que você é. Todos os seres já nascem com o instinto de procriar. Tudo no que se resume à vida tem início com o sexo. Então, antes de tudo, por que o sexo existe? Parece uma pergunta estúpida e que eu mesmo já respondi. Todos os seres nascem com o instinto de procriar. E sim, é isso mesmo. Mas antes de você me xingar, me permita fazer uma correção da minha afirmação de agora a pouco. Nem todos os seres nascem com o instinto de procriar. Pelo menos não da forma tradicional que lembramos quando pensamos em procriação. Imediatamente ao ouvir essa palavra, pensamos em dois seres praticando a troca de gametas, um macho e uma fêmea, um espermatozoide e um óvulo, e não que isso não esteja certo, mas alguns seres vivos, mais especificamente os seres unicelulares, apresentam reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, são gerados indivíduos geneticamente idênticos que dividem-se ao meio, dando origem a dois indivíduos aproximadamente do mesmo tamanho. E não precisarem fazer o que consideramos como sexo convencional, mostra que a troca de gametas, ou se assim preferirem, o sexo, seja mais eficiente. Mas é preciso lembrar que o gasto de energia para fazer sexo, independente do tipo de ser vivo que você seja, é muito custoso. Primeiro, antes de tudo, você precisa ser um indivíduo sexualmente ativo e saudável. O pavão macho, por exemplo, mostra todo o seu esplendor com suas penas coloridas e espalhafatosas, para mostrar para a fêmea que ele é um macho próspero e um bom partido. Mesmo que isso signifique ser uma presa mais fácil, já que todo esse exagero pode chamar a atenção de predadores famintos. Se esse exemplo não é o suficiente, pense em uma árvore frutífera. Digamos uma mangueira. Ela passa anos se desenvolvendo-se para gerar seus primeiros frutos. E após isso, tem um gigantesco gasto energético para produzir flores coloridas e atraentes para que os insetos façam sua troca de gametas, levando o pólen até outra flor e assim podendo gerar um fruto, que novamente é muito custoso para a planta, para só depois disso depender novamente do serviço de algum animal que se alimente desse fruto e contar que ele despeje a semente o mais longe possível para que assim a mangueira consiga concluir o seu ciclo de reprodução. Entendem como a reprodução é trabalhosa e sujeita a erros durante o processo? Se o pavão for devorado antes de reproduzir, de nada adianta suas belas penas. Se a mangueira não conseguir levar sua semente até um solo fértil, de nada adiantou produzir belas flores e frutos suculentos. É um gasto de energia que parece desnecessário, mas se entre as características evolutivas o sexo foi o que prevaleceu, deve existir uma explicação para isso. E ela existe. A variabilidade genética. Como assim? Lembra do filme A Lagoa Azul? Sim, eu sei que boa parte de vocês não é dessa época, então vamos a um pequeno resumo. Após um naufrágio, duas crianças e um velho cozinheiro de um navio vão parar em uma ilha deserta no Oceano Pacífico. Pouco tempo depois, o cozinheiro morre, deixando o menino Richard e a menina Emmeline entregue à própria sorte. O filme deixa implícito que as duas crianças são primos. Ao decorrer do filme, eles aprendem a se virar e até um pouco mais. Eles acabam tendo um bebê, e pelo fato dessa criança ser filha de primos, ela tem mais propensão a ter problemas genéticos, porque os dois lados da família passam os mesmos genes com tais problemas. Aqui no Nordeste, povo arretado, é uma prática comum, ou pelo menos mais aceita, de primos se casarem. E normalmente esses filhos têm algum tipo de alergia ou problema decorrente dos pais. E qual o verdadeiro problema biologicamente falando? Imaginem isso em uma grande escala, pegando o exemplo da Lagoa Azul. Digamos que ao invés de duas crianças, um grupo com algumas dezenas de indivíduos com um grau de parentesco fiquem presos em uma ilha sem chance de serem salvas. Eles começam a sobreviver, criar hierarquias e regras sociais. Criam sua própria pequena sociedade, começam a criar casais e a ter filhos. E os filhos desses filhos começam a ter filhos, criando novas e novas gerações. Até então parece tudo bem,
Mas o fato do grau de parentesco entre eles ficarem cada vez mais próximos, as características genéticas também ficam cada vez mais semelhantes, sejam elas boas ou não. E até mesmo uma gripe ou qualquer doença pode erradicar todos esses indivíduos, pelo simples fato de não terem uma variabilidade genética. Isso é muito comum quando alguma tribo indígena isolada tem contato com algum vírus diferente. Então a resposta para a pergunta, por que existe sexo, mesmo sendo tão custoso? E é por uma maior variabilidade genética. Mas isso deixa aberta muitas questões, como onde entra o homossexualismo nisso? E por que alguns seres, como o ser humano, decidem ter apenas um parceiro durante toda a vida? Na verdade, nem todos. Mas por que isso é uma prática adotada pela nossa espécie e por muitas outras? Por que alguns seres têm vários filhotes em um curto espaço de tempo, enquanto outros seres levam meses de gestação para ter um único indivíduo? Bem, são ótimas perguntas e eu tenho a resposta para todas. Gostaria de ouvir? Então se inscreve no canal e deixa um comentário. Espero que tenham gostado do vídeo.